Gente, vocês me pegaram de surpresa. Você consegue, vou te dar apoio moral. A paz do Senhor, irmãos. Que o Senhor possa estar na casa de cada um, que Ele possa estar aqui nesse lugar e que nós tenhamos um culto abençoado em nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar e que esse culto, Senhor, encha a vida de cada um, Senhor, que está aqui, que está na sua casa, Pai. Em nome de Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. E eu vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei, eu nunca saberei dos meus
vim para me prostrar, Senhor. Vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais e mais e mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor, pra te adorar e fazer seu nome
tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Mas eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Larará, 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 bem-aventurados os que habitam em sua casa, pois só um dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Oh, 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 oh. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Larará, 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 pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Larará, 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 Glórias a Deus. digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é.
cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Todo-Poderoso, que era e é e há
Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, no mar profundo, aguento em fé. E por teu nome vou chamar, por altas ondas vou olhar. Se a maré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. No mar tua graça é abundante, mas tuas mãos vão me guiar. O medo acampa minha volta, contudo tu não falharás. E por teu nome vou chamar, por altas ondas vou olhar. Se a maré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Guia-me onde a confiança é sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me pro lado que é o mais profundo, chegar a minha fé sem fundo, mergulhar em tua presença. Guia-me onde a confiança é sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me pro lado que é o mais profundo, chegar a minha fé sem fundo, mergulhar em tua presença. Guia-me onde a confiança é sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me pro lado que é o mais profundo, chegar a minha fé sem fundo, mergulhar em tua presença. E por teu nome vou chamar, por altas ondas vou olhar.
precisamos de segurança, não, mas tu nos guia, Deus, pro lado que é mais profundo. Guia a tua igreja, Senhor. Não precisamos de ilusões, só precisamos da tua mão, segurando na nossa mão, Jesus. Guia-nos, Senhor. Guia-nos pro lado que é o mais profundo. Chegar a minha fé sem fundo, mergulhar em tua presença. Leva-me pro lado que é o mais profundo. Chegar a minha fé sem fundo, mergulhar em tua presença. Guia-me onde a confiança é sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me pro lado que é o mais profundo. Chegar a minha fé sem fundo, mergulhar em tua presença.
Hoje, depois do aulão, Salmo 23, não sei quem está estudando, né, quem está acompanhando, uma pessoa me telefonou e ela disse algumas coisas que enriqueceu meu coração. Não é uma pretensão que eu vou falar aqui, nem uma arrogância, mas para mim é uma felicidade como pastor. E ela disse assim: pastor Silas, o senhor tem ideia do quanto que a Monte Hebron é abençoada? Eu falei: mãe, eu oro para isso, né? Pois é, aí ela contou que ela veio para cá faz pouco tempo, né? E Deus abençoou ela com um sonho que ela tinha de anos, que era um apartamento próprio, com algumas condições, com algumas situações. Enfim, Deus abriu a porta e eu falei: você sabe que uma das bênçãos da Monte Hebron, que eu oro, é que cada um de vocês tenha uma casa própria. Eu oro por isso, eu clamo por isso, e é o meu sonho que isso aconteça. Eu fico feliz quando eu escuto essas notícias. Tá? Feliz porque eu sei que o projeto de Deus para Monte Hebron não é só para a casa dele, não é só para a minha casa, é para as nossas casas. Então, a minha oração é que realmente isso possa ser vivo na vida de vocês, em nome de Jesus. E não tem como não falar, antes de entrar na mensagem, né, a vitória que nós como igreja tivemos essa semana. Quem viu o vídeo do Calixto, né? Quem pôde ver aquele vídeo, assim, é emocionante, é emocionante. Se você me perguntar qual cena que é mais linda, para mim, Silas, foi aquela hora que ele senta no sofá e a Isadora vem ao lado dele, e o Oscarzinho é colocado no colo dele, né? E a hora que ele se emociona, ele começa a chorar também. Amado, aquilo foi uma vitória da igreja, porque teve muita guerra. Todos os dias nós oramos aqui todos os domingos, né, pela vida dele, eu orava aqui todos os dias, eu fico aqui, né, de segunda a sexta, às vezes no sábado, quando o José me chama para trabalhar, segurar a escada, né, e de segunda a sexta eu estou aqui orando, e nós levantamos, eu particularmente levantava um clamor aqui, e para mim é uma vitória da igreja, não é uma vitória do Silas, não é uma vitória da intercessão, mas de toda a Monte Hebron que orou, de todos nós que realmente lutamos, mas de um modo especial da intercessão, amado. A intercessão desta casa, ela tem recebido, eu acho que uma média de 3 a 4 pedidos por dia, e são muitas situações, e é um grupo que ora, tanto ora que as respostas estão aí, né? Então, assim, eu quero também dizer como pastor, eu sou feliz de estar cercado por uma intercessão que ora pela minha vida, eu sei que ora. Eu sei que muitas pessoas intercedem pela minha casa e intercedem por essa casa também. Amém, amados? O título da nossa mensagem é um texto que eu já preguei uma vez, mas essa semana latejou no meu coração de novo essa palavra, e eu quero compartilhar com vocês apenas 2 versículos. Quem quiser ficar em pé, eu convido, né? Apesar da igreja estar mais vazia, mas a referência é uma só. Êxodo, ou como diz o Ramon, Exodó, capítulo 17. O Ramon, quando chegou aqui, falava Exodó. Eu falei: Ramon, não é Exodó, é Êxodo. Amém? Versículo 8 a 10. Apenas versículo 8 a 9, desculpa. Então veio Ameleque, que pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens e sai e peleja contra Ameleque. Amanhã, bem de manhã, e eu estarei nos cumes do monte, ou em cima do monte, com o bordão de Deus estará nas minhas mãos, e eu vou orar. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, eu me lembro que quando eu preguei esse texto, eu enfatizei muito os versículos 10, que diz, né, que muitas vezes, né, Moisés também precisou de pessoas sustentando as suas mãos. Mas o que eu quero falar hoje, amado, é sobre esses 2 primeiros versículos e o background que antecede sobre ele. Por mais que a história aqui seja linda, por mais que a história aqui seja maravilhosa, nós precisamos entender que ela é resultado de um lugar chamado Refidim, um lugar de murmuração, um lugar onde o povo estava caminhando, para vocês terem uma ideia, eles já estavam recebendo a provisão do Senhor, dos céus, o maná. A água Deus não mandava, porque Deus tinha e fazia mananciais brotarem em todos os lugares,
E aí eles estão andando, de repente eles vão para um acampamento, um lugar chamado, um sítio, né, um lugar arqueológico que é chamado de Refidim. E nesse lugar, o Senhor pede para que eles acampem, eles obedecem, e eles recebem o maná, eles comem do maná e eles vão tomar água. E quando eles foram tomar água, eles perceberam que as águas estavam amargas. A probabilidade, meu amado, é que eles estavam ali próximo ao Jordão ou próximo a algum outro rio por causa das algas. Ou alguém fala até que eles tinham simplesmente avançado um pouco mais do Jordão, e era muito comum essas algas que deixavam a água com um pouco de amargura mesmo. Tá? Mas qual que é o ponto principal? O ponto principal, meu amado, é o foco. O que o diabo conseguiu fazer com esse povo? Porque o diabo colocou o foco deles a água amarga. E eles não conseguiram enxergar o foco de Deus, que era toda a provisão que o Senhor já estava trazendo sobre a vida deles. Então, como eles não conseguiram olhar toda a provisão que Deus estava trazendo, e eles olharam só o foco que o diabo estava apresentando, o coração deles se encheu de murmuração. O coração deles se encheu de reclamações. E eles começaram, literalmente, a brigar e questionar com Moisés. Então, é um quadro que nós precisamos entender, meu amado. Se nós queremos avançar para uma vida nova, para uma proposta nova que o Senhor tem, e essa mensagem está dentro dessa janela do calendário, né, de Tisrei, hoje é o 22 de Tisrei, nós estamos chegando no final deste mês, e é um mês muito importante, que é o mês do Yom Kippur, do tabernáculo, mudança do calendário. Então é um mês assim que eu tenho trazido essas palavras, o que nós queremos para frente, porque é uma reflexão. Então, talvez é hora de nós, como igreja, olharmos para trás e contabilizarmos todas essas bênçãos que o Senhor tem trazido sobre as nossas vidas, desde quando você tem caminhado com Deus, para que talvez num momento de uma situação de águas amargas, ou uma situação até que Deus traz como uma prova na minha vida e na sua vida, os nossos corações não estejam contaminados ou frustrados. E isso eu e você precisamos entender. Uma das coisas que eu repeti essa semana para algumas pessoas, falei hoje no aulão, tá? E é uma coisa que eu já falei aqui em algumas situações. Deus, Ele nunca revela o processo. Deus mostra, eu vou te dar essa bênção, mas Ele nunca fala como que você vai ter que fazer, o que você vai passar até chegar lá. Mas a expectativa dele é que você confie nele de tal maneira, como nós falamos hoje de manhã, que você confie nele no alimento. Para quem ouviu o aulão sabe o que eu estou falando, né? Você confie nele no alimento e que você confie nele também no suprimento. E essa é a palavra Raá no hebraico que Davi vai usar em muitas outras situações. É o Deus que traz a existência, é o Deus que traz as provisões para a minha vida e para a sua vida. Queremos então, amado, tirar algumas lições desse episódio do povo de Israel em sua peregrinação pelo deserto. Na expressão de Estevão, ele diz lá em Atos 38 que essa era a igreja do deserto. Tá? Uma igreja que foi levada, um povo que foi levado, vamos colocar assim, um povo que se permitiu ver toda a glória, majestade e atuação de Deus, mas também um povo que se perdeu. Nós não podemos esquecer que aquela geração que saiu do Egito, uma geração que poderia ter entrado na terra prometida, não entrou, por causa do coração. Meu amado, ou nós entendemos isso, ou a gente vai, como disse Phil Driscoll, dançar a música do capeta até o fim. E é uma expressão pesada, Dance to devil. Ele fala assim, você vai dançar com o diabo, sempre se você não entender que não pode haver no coração do cristão raiz de murmuração, amargura, frustração, porque isso não é o fruto do Espírito Santo. Longanimidade, bondade, fidelidade, alegria, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito Santo, ou os frutos do Espírito Santo. E é isso que eu e você precisamos entender. Então podemos dizer que ao saírem do Egito, estavam saindo do império das trevas, e apenas iniciavam sua marcha para a terra prometida, quando foram atacados pelos amalequitas. Amado, duas questões aqui muito importantes. Primeiro é esse caminhar pelo deserto. Esse caminhar pelo deserto é o meu caminhar hoje. É o meu caminhar hoje, é aquilo que eu falei hoje de manhã de novo, né? Eu gosto de linkar o aulão com o culto. Aquela frase que John Stott vai usar com muita
autenticidade, né? Que eu e você precisamos entender que existe uma obra que está sendo operacionalizada no meu caráter, na minha vida, através do Espírito Santo. A palavra ergenomai, que vocês vão ouvir eu falar até o arrebatamento, porque eu estou nesse processo e nós estamos nesse processo. E é nesse processo que nós precisamos entender que vão surgir os amalequitas, os filisteus, os moabitas, os heteus e outros povos. São 7 povos que estavam ali. É claro que Deus sabia de tudo isso. O próprio Deus, eu já disse aqui uma vez que eu preguei, inclusive no texto de Josué, Deus já fala, olha, vocês vão entrar nessa terra, essa terra tem tantos inimigos, essa terra tem gigantes, essa terra tem isso, mas não se preocupem, eu prometi essa terra para a vida de vocês. A nossa chamada, meu amado, como cristão, para esse 2021, esse final de 2020, tá, é entendermos que existe um Deus que sabia dessa pandemia. Esse vírus não pegou Deus de surpresa. Deus não estava lá no céu, chegou um anjo correndo avisando, a terra vai atacar por um vírus, Covid-19. Deus, o que é isso? E vai lá Deus pesquisar. Não, Deus já sabia, Deus já conhecia. E até que ponto Deus não permite isso para uma série de situações? Primeiro, eu nunca vi uma igreja ser tão virtual como ela está sendo, e que bênção. A igreja hoje está atingindo vários lugares, várias casas. Hoje de manhã, tá, não sei se era até aqui agora, mas tem pessoas nos Estados Unidos assistindo o culto. Hoje de manhã tinham pessoas lá de Campo Grande. Outros lugares também estão assistindo. Que prazer, que coisa tremenda, de repente você chegar, e outros ministérios estão fazendo isso. E muitos deles, inclusive nós, da Monte Hebrão, só se mexemos a partir do momento que houve necessidade. Essa é a verdade. Essa é a verdade, infelizmente ou felizmente. Mas o importante é que nós se mexemos. O importante é que isso mobilizou, pior se nós ficássemos parados, né? Então, essa pandemia trouxe uma avaliação de família. Trouxe uma avaliação de família, trouxe uma avaliação da minha fidelidade com Deus. Porque algumas pessoas, não da Monte Hebron, deixaram de dar o dízimo. Não está tendo culto, eu não preciso de dízimo. E quando eu vejo a fidelidade de muitos fazendo questão, ou de entregar aqui, ou de colocar na conta bancária, eu fico, Deus, eu te louvo por essas pessoas, pela fidelidade, porque são pessoas que entenderam aquilo que nós sempre falamos aqui, que talvez essa pandemia veio para provar os nossos corações. Então, a questão é, vamos colocar essa pandemia de hoje sendo os amalequitas, que estão se virando contra nós. No momento que esse povo talvez estava ainda cansado, caminhando pelo deserto, havia uma série de questões aqui que você poderia levantar e questionar. Moisés ainda estava vivo, Josué estava de um lado, tá? Arão estava do lado de Moisés, conversando com ele, buscando instruções de Deus para aquela situação. Caleb estava junto com Josué. Olha o quadro se formando e, de repente, Moisés fala o seguinte, olha, nós não vamos aceitar isso. Nós não vamos nos curvar contra esses amalequitas. Então vamos fazer o seguinte, Josué, pega uma turma aí, tá? Pega uma equipe aí, eu quero que você vai guerrear lá. Eu quero que você vai guerrear. E eu vou subir lá no monte, eu vou ficar clamando pela vida de vocês. E eu vou interceder por Deus através de vocês. E ele leva consigo, como ato profético, o seu cajado. O mesmo cajado que Deus usou para enfrentar as serpentes de Faraó. O mesmo cajado que Deus usou para liberar cada uma das pragas. O mesmo cajado que Deus usou, tá, para abrir o mar. Para quem gosta de cinemateca, né? O Steve Spielberg, o outro filme do Indiana Jones seria Indiana Jones atrás do cajado de Moisés. Não sei se vocês sabem. Ele ia fazer esse filme para dizer que é uma peça alienígena de alguma nave espacial deixada aqui. Mas enfim, já falaram muita coisa desse cajado, mas meu amado, não é o cajado. Não é o cajado. Era quem estava por detrás do cajado. E é isso que nós precisamos entender. Então precisamos entender que estamos em guerra espiritual, que envolve nossos valores, posicionamento e nossa comunhão com o Senhor, contra 3 inimigos, Satanás, o mundo e a nossa carne. Satanás, o mundo e eu mesmo. Nós hoje somos os piores inimigos que nós temos que enfrentar. Abraham Lincoln tem uma frase que ele fala assim, que o pior inimigo dele é ele mesmo. E outros autores vão usar algo parecido. O maior inimigo nosso é nós mesmos, aquele cara que você olha no espelho, você fala, você é meu inimigo. Porque no sentido da nossa carne, no sentido da nossa alma.
Porque muitas vezes nós estamos fragilizados, machucados, e nós nos deixamos levar por esses sentimentos. Uma das coisas que eu falo há anos é: sentimento não é alimento. O alimento você põe para dentro, o organismo põe para fora, mas sentimento não. Sentimento você precisa elaborar, você precisa lidar, e muitas vezes você precisa tirar para fora. Quem viu o aulão de hoje, aquele monte de entulhos, né, que o diabo tenta colocar para esconder aquela frase principal: eu sou o teu provedor, eu sou o teu provedor. Então muitas vezes nós precisamos entender isso. Amado, a nossa luta com Satanás, entenda bem, já foi vencida na cruz. Falta apenas posicionamento. A nossa luta contra o mundo são valores, são questões comportamentais, mas a nossa luta com a gente mesmo dá vitória para esses dois. A nossa luta, a nossa alma vai dar vitória para o mundo e vai dar vitória para Satanás. Então, se você me perguntar quem é dos três o maior inimigo, sou eu. É você contra você mesmo. Somos nós contra nós mesmos. Tá? Então, nós precisamos entender isso. Mas eu quero que você preste atenção, qual é a artimanha de Satanás. Domingo passado eu falei, repeti isso no aulão, tem uma pessoa que escreveu lá. Eu creio que o maior ataque que o diabo está fazendo hoje não é endemoniar pessoas, mas é atacar a alma das pessoas, ferir a alma das pessoas. E sabe como é que ele faz isso? Num momento que a igreja vinha, já há 10 anos atrás, se você pegar desde 2000, tá, 20 anos, mas desde 2010, você vai ver uma igreja no Brasil triunfalista, entrando no modelo de ufanismo. Você pode, você vai, Deus vai dar, e você vai. Aí de repente entra um presidente cristão, aí agora o Brasil vai arrebentar, agora tudo vai ficar diferente. Entrou um prefeito aqui, né, numa gestão cristão, agora o Berlândia vai mudar, e todos a confiança sendo colocada em homem, aquele ufanismo, agora vai. Aí Deus fala assim: eu vou testar a fé de vocês. Deu no que está dando. Nesses últimos 10 anos, qual foi uma coisa que nós mais ouvimos, que entristeceu o meu coração? Suicídio de pastores. Suicídio de pastores. Pastores. Casais cristãos se separando. Brigas e mais brigas. E aí você começa a olhar isso, o que é isso? Pessoas que não souberam lidar com o verdadeiro evangelho, que transforma de dentro para fora, que me ensina a tomar a minha cruz, que ensina-me a saber que no mundo eu vou ter aflições, mas também me ensina que Ele estará comigo até a consumação do século, me ensina que Ele vai me deixar a paz e a provisão, tudo aquilo que eu precisar, Ele vai trazer a existência, e me ensina que Ele dá ordem aos seus anjos para estar ao meu redor. Isso sim, meu amado, deve ser o nosso triunfalismo. O nosso triunfo tem que ser nessas verdades que Deus estabeleceu sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então o diabo, nosso inimigo, parece ter mais consciência disso do que a igreja mesmo, ele sabendo que já está derrotado. Pois uma das táticas que ele usa é tentar afastar o cristão do seu foco. Pega aquele povo que tinha visto todas aquelas maravilhas, e chega para aquele povo e fala assim: que água ruim, vocês vão beber dessa água? Não, essa aqui está boa, viu, Cícero? Ela vai lá trocar, não precisa trocar não. Vocês vão tomar dessa água? Mas que Deus, hein, que vocês têm? Deusinho, hein? Aguinha furreca desse jeito, que água ruim. É verdade, pois essa água está ruim demais. Meu amado, eu estou tentando didaticamente fazer vocês entenderem, porque é isso que às vezes que acontece com a minha vida e com a sua vida. Vem tudo muito bem, vem muita vitória, vem muita ação, vem muita coisa tremenda, e de repente, o dia, mas essa pandemia, hein, você deixou de vender quanto? Essa pandemia você perdeu quanto? Nessa pandemia, aquela viagem que você ia fazer, você não fez, que Deusinho, né? E às vezes nós não olhamos para trás e falamos assim: não, mas até aqui Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não, mas tem lá para frente, e eu creio em um Deus que está lá na frente, preparando o meu caminho, endireitando os meus caminhos aí às 45, para que eu possa caminhar, e Ele está abrindo as portas fechadas, para que eu possa conquistar aquilo que é meu, e os tesouros que Ele tem escondido para a minha vida. Então, nós precisamos entender que a tática do diabo é exatamente essa: roubar o foco. E agora vocês vão precisar de muito foco para ler aqui, tá?
Uma pessoa sem foco não consegue atingir suas metas, justamente por não terem uma certeza do que realmente querem. São indecisas, estão sempre cocheando entre dois pensamentos e não definem o que querem. Esse é o problema da falta de foco. Você tem que fazer um esforço para ler, porque você não consegue às vezes enxergar. Eu errei, estou tentando consertar o meu erro, tá? Eu esqueci de aqui. Então a gente tem que ser upgrade, né? Então você tá, foi proposital, mas didaticamente a gente pode pegar. Às vezes nós temos que aumentar o foco, mas é o diabo que faz isso mesmo. Às vezes diminui o foco daquilo que é bênção e aumenta o foco daquilo que não é bênção. E muitas vezes nós caímos nesse momento de autocomiseração, um sentimento de amargura. E isso eu e você precisamos entender. Então, versículo 8 diz o seguinte: veio Ameleque e pelejou contra Israel. A palavra pelejar, a palavra lacham, né? No hebraico, quando eu tinha prova, eu falo assim, pelejar é uma coisa ruim. Eu sempre assimilo, né? Eu guardo datas, que nem 1528 é o número da Monte Hebron. Então, muitas datas eu parto daqui. 100 anos atrás, 100 anos é para frente. Palavra eu colocava produto. Lacham, guerra, peleja, laxante. Laxante, coisa ruim. Então, uma peleja é uma coisa difícil, né? Tá? Então, é que é colocar impedimentos, fazer uma emboscada. Essa é a ideia. O Ameleque, ele não simplesmente foi guerrear. Ele fez uma emboscada. Meu amado, no mundo espiritual, é isso que o diabo faz. O diabo, ele espreita. E como eu falei há 2 domingos atrás, ele vai atacar exatamente quando nós estamos mais fracos. E eu preguei, né? Acho que foi domingo passado, não retrasado. Mas enfim, a tentação de Cristo. Quando eu falei assim, por que ele não tentou Cristo no batismo? Por que ele não tentou Cristo logo após o batismo? Não, ele esperou a fragilidade do lado humano de Cristo para fazer o ataque. Ele, na sua esperteza, as emboscadas que ele tenta fazer contra a minha vida, ele vai fazer exatamente em momentos de fragilidade, em momentos que nós estamos fracos. Então, os amalequitas sempre foram, na história de Israel, um grande empecilho na trajetória do seu povo, rumo à sua conquista. Você vai ver a tribo de Gade lutando. Quem deu um pau nesses caras mesmo para valer foi a tribo de Gade. A tribo de Gade quase que praticamente aniquilou os amalequitas. Você vai ter eles, e há quem fala até que esse povo aí deu trabalho para Israel até quase na nossa era atual. Não são os palestinos, tá? Não tem nada a ver. Algumas pessoas tentam fazer essa relação, mas não existe. É um povo que se perdeu na história, sim. Depois do ano 476, mais ou menos antes de Cristo, eles já deixam de existir. Então esse povo se perde, tá? Mas o que nós sabemos é que até lá eles deram muito trabalho para Israel. E qual que era a maior tática deles? A maior tática dele era exatamente sequestrar, incomodar, na hora que você estava colhendo o melhor de Deus para a tua vida. Na hora que você estava lá, quem que vai atormentar a vida de Gideão? Não só os amalequitas, mas os jebuseus tinham a mesma tática. Os filisteus, às vezes, não tinham essas artimanhas, mas os amalequitas atormentaram a vida de Gideão. E você vai pegar, em que momento que eles vão fazer isso? Justamente no momento que você vai colher a tua bênção. É aquele momento que talvez a tua vitória está chegando, tá? É aquele movimento espiritual que nós não enxergamos, dos anjos já vindo em nossa direção. E é como o diabo fala assim, onde é que esses anjos estão indo? Estão indo lá na casa do pastor Silas, né? Lá na Monte Hebron, né? A Mato Grosso, 1528, bairro Brasil, Uberlândia. Está sabendo? Tá, ok. Então, vamos interceptá-lo. De que maneira nós vamos interceptá-lo? Vamos atacar a vida das pessoas. Estou dando didaticamente para vocês entenderem, é mais ou menos isso. Daniel está orando, e de repente o anjo que está vindo com a mensagem, ele é interceptado. Então, existe essa situação no mundo espiritual que nós precisamos entender que é um posicionamento. É um chamado que eu e você precisamos ter. Então, a verdade é que não existe, tá? A verdade é que não existe momento melhor para se provar o coração de uma pessoa do que o momento que ela enfrenta os verdadeiros problemas. Uma vez o Márcio e a Nancy cantaram aqui uma música que eu amo muito, e o Márcio falou uma coisa muito bacana. O Márcio falou assim,
Às vezes a gente critica esse povo no deserto, mas quantas vezes nós não temos a mesma característica, né, de que somos abençoados e de repente por causa de uma situaçãozinha parece que nós já queremos mudar tudo, né? E aí eles cantaram uma música, não lembro da música, mas eu guardei essa frase, porque às vezes é exatamente isso. Esse povo do deserto que às vezes nós criticamos, esse povo do deserto que nós estudamos, cabeça dura, ou povo duro, às vezes nós somos iguais a eles, porque, mas não estou no deserto, ok, o que talvez seja até pior, né? Mas nós somos iguais a eles naquele momento que quando vem uma prova, quando os nossos corações vão passar por um teste, nesse momento nós lançamos tudo fora, esquecemos quanto que Deus já nos abençoou, o quanto que Deus já nos trouxe à existência maravilhas, e naquele momento parece que nós não enxergamos nada. Às vezes tem pessoas assim, você já viu? Né, você dá carona para ela, vou dar um exemplo de tarde, dá carona para ela todo domingo. Um domingo você não pode dar carona, pronto, fica magoado. Tudo que você fez cai por terra. Às vezes, no relacionamento conjugal, às vezes é assim, né? Vai, tudo cai por terra. Então, são pessoas mal resolvidas. Isso nós precisamos entender. Então, amado, nós não fomos chamados para fugir dos amalequitas, mas para conquistar a terra que Deus nos prometeu. Nós não fomos chamados para correr. Nós não fomos chamados. Nós fomos chamados para enfrentar aquilo que Deus estabeleceu. Nós somos chamados para conquistar aquilo que Deus estabeleceu. Haverá situações que nós não iremos lutar. O próprio Deus fala, essa batalha aqui, nesse momento que não é tua, é minha, deixa comigo. Há outro momento que Deus vai falar, aqui é você que vai batalhar. Tá? Aqui é você que vai batalhar. Há outro momento que Deus vai falar, não, aqui é meio a meio, você vai lançar pedra, eu vou derrubar o gigante. Mas para isso precisa de sabedoria, de discernimento. Tá? É que nem o diabético, né, que enche a cara de doce, aí a insulina dele vai lá em cima, aí ele fica, ai Deus, por que eu estou sofrendo? Não me põe nessa. É aquela pessoa que brinca com o pecado, cai no pecado, tá? Ai Deus, por que está acontecendo? É aquela pessoa que não entendeu o que é dízimo, e depende, fica talvez barganhando com Deus, aí acontece alguma coisa, oh Deus me ajuda, eu estou te ajudando, mas seja fiel. Vocês estão entendendo? Nesses 3 exemplos, sabe o que precisa? Tirar a cara de pau, deixarmos de sermos crianças, deixarmos de sermos moleques na fé, e dizemos, Senhor, se eu errei, se eu abusei, se eu cometi erro, o Senhor tenha misericórdia da minha vida, mas me ensina, Senhor, a avançar para o que é meu. Porque esses amalequitas, amados, muitas vezes são situações que o diabo coloca na nossa alma. São pensamentos, porque os amalequitas vinham para roubar através de argumentações. E quantas argumentações que nós nos deixamos ser seduzidos. Então, meu amado, entenda bem isso. E há um livro, né, fantástico, Os 3 Campos de Batalha da Alma, né? Fantástico esse livro, e fala exatamente isso. Tem muitas batalhas que nós estamos nelas, sofrendo nelas, e não é porque Deus está permitindo, não. Deus está falando, Silas, eu não queria nada disso, mas o teu coração, a tua vida te levou até aí. É o diabético, é o cara que está num vício de pecado, e a pessoa que não é fiel nos diz, nos 3. Estou numa situação, Senhor, esse não era o meu plano. Por isso, meu amado, talvez uma das coisas que nós mais precisamos nos dias de hoje, sabe o que é? Maturidade e disciplina. Richard Foster fala assim, a igreja nos dias de hoje, um autor que eu amo, gente, a igreja nos dias de hoje precisa voltar às disciplinas da igreja primitiva. Da igreja primitiva. E sabe qual era uma das disciplinas da igreja primitiva? Jejum. E não era jejum toda a igreja, eram pessoas que faziam jejum e levantavam com jejum. E aí nós precisamos entender isso, meu amado. É posicionamento. Então o medo nos planta no deserto, mas a fé nos leva a vencer todos os obstáculos. A minha fé, ela não é mágica. A minha fé e a sua fé não é um grãozinho, né, uma pílula, né,
vermelha, né, da Lamatrix, né, que você vai tomar os seus olhos. Não, a minha fé, ela tem que ser cultivada. E uma das maneiras que eu tenho para cultivar a minha fé é ouvindo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus produz a fé em meu coração. Então, a pergunta é, o que eu estou ouvindo? Meu amado, nós nunca tivemos tanta facilidade para ouvir a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus hoje. Você pode, se você tem Spotify, você pega lá uma variedade de homens sérios que pregam a Bíblia. Você tem a Bíblia lida e falada, não só o Cid Moreira. O Cid Moreira, no meu tempo, e do José Luiz, tá? Mas o do nosso Oswaldo, é antigo Cid Moreira, né? Mas é aquela questão, amado, de muitos outros autores recitando e lendo a Bíblia. Então você pode hoje estar dirigindo, ouvindo a Bíblia. Ah, pastor, isso anula a leitura? Não, não estou falando que anula. Mas os teus pensamentos vão sendo bombardeados. Uma das coisas que eu faço toda segunda-feira é ouvir a mensagem do pastor Silas. Toda segunda-feira eu faço isso. Malha que é testemunha, às vezes eu faço no próprio domingo. Eu me ouço, tá? Para aprender o que eu falei. E para saber se o que eu falei está na palavra de Deus. E para ver quantas vezes eu gaguejei também, né? Aí eu me policio aí. Na terça e na quinta, eu tenho 2 nomes, tá? Que eu tenho podcast deles, eu escuto eles. Pregadores. Porque eu também preciso me alimentar. Eu também preciso da palavra de Deus. Eu também necessito da palavra de Deus. E é isso que nós precisamos entender. E é dessa maneira que nós avançamos. Então, amanhã, Moisés falando, eu estarei sobre o cume do outeiro, ou do monte, e a vara de Deus, ou o cajado de Deus, tá? O cajado de Deus estará nas minhas mãos. A palavra que ele usa ali, a palavra natsamt, que significa estar de pé, não é uma palavrinha qualquer, é uma palavra de posicionamento. Tá? Então não é que eu vou lá, Senhor, abençoa. Não, ele fala, eu vou tomar um posicionamento. Eu vou tomar um posicionamento. Talvez uma das coisas que falta para a minha vida e para a sua vida, chama-se esse posicionamento. E eu errei de novo no próximo slide, viu, gente? Esse posicionamento que nós precisamos ter diante do Senhor. Às vezes pedimos muito, oramos muito para que Deus guie nossos passos e nos ajude em diferentes áreas da nossa vida, mas nem sempre estamos dispostos a levantar nossos pés para fazermos a parte que cabe a nós. A parte que cabia a mim era colocar em 16, para a letra ficar grande, eu não fiz isso. Está vendo, gente? Cada um tem sua parte. Nós precisamos entender, às vezes nós pedimos tantas coisas para Deus, mas esquecemos de fazer a nossa parte. Não foi premeditado, eu nem sei o que aconteceu, acho que vocês abaixaram errado, mas tudo bem, o culpado sempre é lá e nunca cá. Mas assim, enfim, nós precisamos entender, amado, que nesse avanço que o Senhor tem para as nossas vidas, nós precisamos aprender que Deus tem um comando. Ah não, viu, desculpa, a mesa aí dos fundos, Malik, vocês abaixaram errado mesmo. Eu já até sei que vocês fizeram. Porque não é possível que eu errei tanto assim. Deus não exige que façamos o que não temos condições, gente. Mas espera que fazemos o que se encontra ao nosso alcance. O que Deus espera de nós é aquilo que Ele já delegou. Ele não vai esperar nem mais, Ele não vai esperar nem menos. E quando você entende isso, meu amado, você vai avançando. Não, realmente vocês erraram. Deixa eu ver aqui. Nossa. Mas amém. O louvor foi uma benção, então para compensar, a gente tem essa canja ainda de erro, né? Mas, amado, nessa frase que eu queria trabalhar com vocês, antes de passar para o próximo slide. Tem uma expressão que eu usei há muitos anos atrás, e eu uso ela sempre em alguns encaixes de mensagem. Nós não podemos ser vagabundos espirituais. Há muito na igreja de vagabundos espirituais. Eu sei que é uma expressão pesada, meu amor, mas é para botar peso mesmo. Às vezes, existem muitas pessoas que são vagabundos espirituais, no sentido de ficar nessa, Deus me ajude a passar, mas não estuda. Deus me ajuda ali, mas não faz nada. Meu amado, se você quer realmente ser uma pessoa vitoriosa, estabeleça o princípio de obedecer aquilo que o Senhor determinou, aquilo que o Senhor já formatou na sua vida.
Porque o problema nosso é que nós nos acostumamos com a mesmice. Tem pessoas que poderiam estar muito mais abençoadas, mas elas se conformam numa vida que às vezes até o diabo planta nela uma vida de miséria, e ela se acomoda naquela vida. Tá bom, na Jerusalém vou ter ruas de ouro. E esquece que às vezes a promessa do Senhor começa aqui. É chegado o reino dos céus aqui. E é aqui que eu e você somos chamados. Então, nunca se acomode com o bom, pois ele é o inimigo do excelente, do perfeito. É uma das coisas que eu sempre falo, principalmente quando alguém me pergunta sobre músicos. Eu quero que essa igreja, em todas as áreas, em todos os departamentos, façam por excelência ao nosso Deus. Não perfeição, mas por excelência. É aquela questão, às vezes, de você sair da tua zona de conforto e avançar. Então, como é que ele vai para esse monte? Com o cajado de Deus em minhas mãos. Coisas pequenas, quando colocadas na mão de Deus, tornam-se grandes. Ah, meu Deus do céu, mas não, eu ainda vou entender o que aconteceu hoje. Tá? Amado, coisas pequenas colocadas nas mãos de Deus tornam-se grandes. 5 pães e 2 peixes, quando colocados nas mãos do Salvador, tornou-se o suficiente para alimentar mais de 5.000 pessoas. Mais de 5.000 pessoas. Nós precisamos entender isso. O que você tem colocado nas mãos de Deus? Muitas vezes eu venho orar aqui e eu falo: Deus, está aqui, estou te colocando nada. Eu não tenho nada. Mas o meu coração crê. O meu coração tem certeza da tua boa e poderosa mão. Às vezes eu, no ato profético, falo: Deus, eu apresento o meu coração. Mas o que nós colocamos nas mãos do Senhor? Aprenda, meu amado, a colocar nas mãos do Senhor o seu casamento, a sua família, a sua vida profissional. Aprenda a colocar nas mãos do Senhor. Eu já corrigi aqui, vamos ver se vai dar certo. Aprenda a colocar nas mãos do Senhor. Aprenda a avançar com fé e dizendo: Senhor, é isso que eu quero colocar, Deus. Então não é o que temos nas mãos, mas onde colocamos que faz toda a diferença. Não era o cajado, mas quem disse que estaria com aquele cajado? Está aqui Moisés, eu coloco esse cajado nas tuas mãos, porque foi Deus que deu aquele cajado para Moisés, uma representação de um ato profético. Às vezes os nossos cajados, meu amado, talvez seja a foto da sua família. Senhor, está aqui, a minha família eu apresento a ti. Talvez o teu cajado seja o nome do teu negócio, talvez sejam sonhos. Eu ensino os meus filhos, eu ensino a Anja a escrever. Ontem à noite nós estávamos fazendo uma reunião familiar, e o Malik falando algumas coisas. Eu falei: Malik, escreva tudo isso. Tudo isso escreva. Não, eu já faço isso, pai. Já está tudo aqui. Amém. Porque às vezes nós precisamos aprender que às vezes é aquele momento que eu acho tremendo, quando Bartimeu chega para Jesus, e Jesus fala: Bartimeu, o que você quer? Espera aí, mas será que eu peço cura, um cão guia, ou o que eu peço para Deus? Ele fala: Senhor, eu quero ver. O coração de Bartimeu sabia o que ele queria. E às vezes nós precisamos chegar para Deus: Senhor, eu sei o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Esse é o grande ensinamento do cristianismo que nós precisamos avançar. Então, coloque sua vida, família e ministério nas mãos de Deus, nas mãos daquele que traz todas as coisas à existência, como nós estudamos hoje, todas as coisas à existência, meu amado. A palavra que Davi vai usar, o Senhor, nós estudamos hoje de manhã, que é uma junção de 2 palavras no hebraico, Jeová e Raá, que você vai ter a palavra aquele que traz a existência. Se é Ele que traz à existência todas as coisas que eu preciso, então eu, Silas, não sentirei falta de nada. Se você não tem condições de assistir o aulão, ele fica na página do Facebook da igreja, tá? Depois ele vai para o YouTube, mas se você puder assistir, assista às 9h30, todo domingo. Domingo que vem nós vamos para o versículo 2 do Salmo 23, nós vamos estudar versículo por versículo, onde nós estamos aprendendo nesse Salmo 23, que o Senhor quer trazer à existência isso que essa mensagem falou. Um tempo de certeza do novo do Senhor para as nossas vidas. Então, para nós encerrarmos, meu amado, não é tempo de focarmos no deserto lamentando, mas tempo de avançar
contra os amalequitas das nossas promessas. Eu não sei quais são os amalequitas que se levantam contra a sua vida. Eu não sei quais são aquilo que se levanta contra a sua vida. Eu não sei qual é o teu pecado. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Mas Deus sabe. E Ele pode te auxiliar em todas as coisas. E muito mais, não adianta tentar enganá-lo. Davi fala: Senhor, se eu tentar me esconder no lugar mais profundo, o Senhor está lá. Se eu for para outro lugar, o Senhor está lá. Não adianta brincar de pega-pega que Deus te acha. E isso se refere também ao meu coração e ao seu coração. Não adianta você dar uma de dissimulado para Deus. Senhor, eu estou aqui na tua casa, eu te amo. Deus, você me ama? Então por que ontem você fez isso? Ou por que essa semana você gritou com a tua esposa? Você gritou com o teu marido? Você gritou com os teus filhos? Por que essa semana você foi um chato? Eu fui chato? Não. Mas Deus, eu sou do signo de Leão. Leão é assim. Eu sou do signo de Capricórnio. A minha essência tem que estar em você. E o teu signo é o caráter do meu filho. É isso que nós precisamos entender. Não insista, amados, em fugir dos amalequitas, pois eles podem e já foram derrotados na cruz, bem como todos os nossos inimigos, inclusive a nossa carne. Então, se nosso maior inimigo é a nossa carne, ela já foi derrotada lá naquela cruz. O que nós precisamos fazer? Senhor, renova-me. Renova-me. Você já percebeu que muitas vezes a igreja é ensinado a pedir: Senhor, renova, no sentido de material, no sentido, Senhor, renova um carro novo, Senhor, renova a minha casa que precisa de reforma, Senhor, mas não, todas as vezes que a palavra de Deus fala renova, está dizendo de caráter, está dizendo trocar o teu coração. Se o teu coração é um coração chato, amargurado, se é um cara ranzinza, né? Eu e você precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Se você é uma pessoa que não sabe enfrentar, você precisa mudar. Se é um covarde, você precisa mudar. Você precisa ter aquilo que é o caráter de Deus na minha vida. O caráter de Deus na sua vida, o caráter de Deus na igreja, que é o caráter que é o Espírito Santo em nós, nos ensinando e nos moldando, e nos levando a ter discernimento do Espírito Santo, que é o mais precioso de tudo, né? Dessa frase eu já coloquei numa outra mensagem, mas ela se encaixa perfeitamente aqui. O vidro retrovisor é bem pequeno de propósito, porque não podemos ficar olhando para ele, mas sim para o para-brisa que nos revela onde nós queremos chegar. O único que consegue dirigir olhando o vidro retrovisor é o 007. Nós não somos ele. Então nós temos que olhar para frente. O retrovisor mostra as coisas que são de trás. As coisas de trás já ficaram velhas. Eu quero seguir para frente. Então, nesse sentido, amado, a lição que eu quero trazer para vocês é tempo de nós avançarmos. É tempo de nós olharmos para frente. É tempo de nós não olharmos para as águas amargas e olharmos para todas as promessas que Deus já trouxe e dizer: Senhor, se tu quiseres, essa água pode ser transformada, porque o Senhor já fez tantas maravilhas no nosso meio. O Senhor mandou todas essas pragas que venceu os nossos inimigos. O Senhor abriu o mar vermelho. O Senhor destruiu na nossa face todos aqueles que se levantaram contra nós. O Senhor trouxe o pão nosso de cada dia. Senhor, o que é essa água amarga? Meu amado, se o povo tivesse se posicionado, ela viria geladinha com gás. E ainda quem gosta com sabor, sabor. Porque esse é o nosso Deus que pode fazer essas questões. Então eu encerro com essa frase, meu amado: não é tempo de nós entrarmos e falarmos com a nossa boca: eu estou no novo, o novo do Senhor, a surpresa de Deus está vindo aí. Se os nossos corações não mudarem, se os nossos corações não mudarem, tá? Então nós continuaremos vivendo uma mediocridade espiritual. E a pior coisa que existe é um crente vivendo da mediocridade. É o irmão do filho pródigo. Está dentro da casa do pai, está do lado do pai, mas não usufrui nada que o pai tem, porque ele não conhece o coração do pai. Vamos ficar em pé. Senhor, nós queremos
colocar diante de Ti tudo isso que nós falamos. Prepara os nossos corações para vivermos o novo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas prepara o nosso coração para não ficarmos presos, Senhor, à murmuração, a tantas situações, Senhor, que têm roubado o nosso foco. Não permita também, Senhor, que a nossa alma venha trazer todas as frustrações à tona, Senhor, mas ensina-nos a lidarmos com elas, a enfrentarmos e sermos curados através da obra consoladora do Espírito Santo em nós. Ensina-nos, Senhor, a avançar para aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, meu querido. Amado, nós começamos a mensagem, dizendo que todos os domingos nós orávamos aqui pelo Calixto, e hoje nós vamos orar de novo pelo Calixto, mas agradecendo a Deus e pedindo também que o Senhor esteja renovando as forças dele, Ele emagreceu muito, quem viu no vídeo, muito, muito mesmo. Ele ficou 21 ou 22 dias entubado. É muito tempo, É muito tempo. Então vamos ficar em pé, vamos agradecer. Amém, Senhor, como igreja nós te agradecemos pela vitória que o Senhor trouxe à existência, Senhor, na vida do Calixto. Senhor, que vídeo emocionante que ficou gravado na memória dessa casa com toda certeza. E com toda certeza, Senhor, nós nos emocionamos, porque ali foi uma resposta tão clara, Senhor, das nossas orações. E eu te peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando, fortaleça o seu corpo físico, Senhor. Abençoe a Renatinha nesse momento de recuperação física do esposo. Abençoe a Isadora, Senhor, o Oscarzinho. Que essa família realmente possa olhar para tudo isso e, como a Karina falou, que eles viveram o sobrenatural de Deus de uma forma espetacular. Eu te agradeço como pastor a intercessão dessa casa. Eu agradeço porque assim que as orações eram distribuídas no grupo, imediatamente elas começavam a orar, Senhor. Obrigado, Deus, porque as redes sociais dessa casa têm sido usadas, Senhor, de uma forma que venha engrandecer o teu nome e o teu reino. E que continue assim, Senhor. Esse é o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu amado, que antes de dar a bênção apostólica, que nós possamos realmente viver esse novo, e ainda estamos, mas eu quero que aos poucos você comece a ter coragem e prudência, com certeza, mas aqueles que querem estar conosco no culto presencial, todo cuidado tem que ser tomado, fiquem de máscara, todos estão de máscara, graças a Deus, tá? Evite o abraço, evite o pegar nas mãos. Eu vi 2 pessoas na entrada ali pegando a mão, evite isso, a não ser que você seja da mesma família, Aí é difícil, não é mesmo? Amém, amado? Crente. Aí não dá, vocês estão juntos em casa, Mas da mesma família, a gente tem que entender esse lado também. Eu não estou em casa, gente, mas eu estou falando assim, pessoas que talvez não sejam da sua família, que estão chegando, meu querido, vamos evitar isso. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, ela diga amém. Você pode sentar só um minutinho, meu amado? Eu quero que você, a intercessão já está orando pelos filhos do pastor Manuel Messias. Pastor Manuel Messias era um homem que todo mês ele trazia, acho que nem precisa gravar isso aqui não, tá? Um monte de continhas. Não, deixa gravando, então vai. Ô Malik, pode deixar. Um monte de contas de água, de luz de vários pastores. Eu já falei isso uma vez com a Cistra. O meu dízimo, teve uma época que eu abençoava uma situação. Que é assim, eu pego o meu dízimo, ponho aqui, aí a contabilidade manda para mim de volta. Então eu não achava meio injusto isso, mesmo que faltando.
Então, eu tenho por hábito abençoar as situações. E o pastor Messias, ele vinha com conta de luz de pastores, e era um grande amigo, vinha buscar cestas. Nós conseguimos, às vezes, 17 cestas, foi o máximo. Não, o máximo foi 22 cestas, mas a média era 17 cestas. Agora caiu para 8 cestas, mas são famílias. Bom, por que eu estou dizendo isso? Eram uma pessoa que sentava aqui comigo, nós chorávamos, nós orávamos. O ano passado, quando começou, né, a pandemia, a esposa dele tinha câncer, pegou o Covid, veio a óbito. E aqui ele sofreu muito, os filhos dele sofreram muito também. Houve situações, eu até agradeço a Andressa Vitorino, foi aquela médica, né, foi um instrumento de Deus para um dos filhos que somatizou a situação. E aí o pastor Manuel pegou o Covid. E depois de muita luta ele veio a óbito hoje. Todas as vezes que eu orava por ele aqui, eu sentia que Deus, Silas, eu vou recolher. Eu sentia, mas não podia falar, Deus vai recolher, para de orar, né? Mas eu sentia, mas não deixa de ser uma dor. Tá? Não deixa de ser alguém que realmente que deixou uma marca nessa cidade. Ele é o pastor que saía, às vezes vinha um monte de pastores lá, São Jorge, todo de bicicleta, parava aqui, pastor Messias, mandou trazer essa continha aqui, falei, amém, amado, é aqui mesmo, é aqui mesmo. E era muito bacana isso, né? Eu espero que outras pessoas venham fazer isso, eu já falei para as pessoas que eles podem continuar, mas orar por essa casa, que realmente é uma luta muito grande, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, tá?